adolescência. Se você está se questionando a pergunta de quem é a culpa sobre a morte da menina, esta pergunta fala mais sobre você do que o real culpado, ok? Porque a resposta é muito simples, não vou enrolar não. Ótima série, muito bem feita, e eu vou nesse vídeo mostrar exatamente de quem é a culpa do menino ter matado lá a menina. Bom, primeiro, né, a gente tem vários vilões ali e isso é um brilhantismo do roteirista. Sempre que eu recebo um roteiro para dar consultoria, uma das primeiras coisas que a gente vê é se o roteirista não fechou uma opinião. O roteirista que fecha uma opinião, olha, o culpado é esse, não deixa o público ter a sua opinião, ele direciona a opinião do público. É um roteiro pobre. O brilhantismo está em dar vários ângulos com vários vilões, né? Sub-vilões ali e o público entender. Cada pessoa entender. É isso, é aquilo. E a adolescência faz isso. A adolescência, ele não fecha um vilão, ele deixa que cada pessoa tenha uma opinião. Então, como roteiro, muito bom mesmo, tá? Um drama bom, diálogos bons, o storytelling bom. Nossa, a atuação do garoto, muito boa. Aquele choro daquele pai no final, bom ator. Como obra, incrível mesmo, tá? De quem é a culpa? Dos pais? Da escola? Das redes sociais? Gente, pelo amor de Deus, não tem questão nenhuma aí. Não tem questão nenhuma, ok? Quem é a culpa? Da psicopatia. Ele é um psicopata. Ponto. Ponto. Final. Não tem questão. Olha aí a cena da entrevista com a psicóloga. Ela se borrou toda ali, pelo amor de Deus. O garoto, você vê que ele tá com tesão. Ele tem prazer. A hora que ela fica com todo medo que ele ataca ela. E aí joga o chocolate no chão e ela tenta se controlar e ele vê que ela tá com medo e aí ele tem prazer. Ele olha pra ela, você tá com medo de um garoto, de um guri de 13 anos de idade, de um pivete de 13 anos de idade, e ele gosta daquilo, ele gosta, ele se descontrola, ele estoura, aí o roteirista muito brilhantemente coloca o pai em cenas estourando, falando, ele aprendeu isso com o pai. Não, o pai tem estouros de reações reais. Picharam a van dele, ameaçam ele, então ele não tem, ele tá lá com o filho preso, ok? O pai, ele se descontrola por realidade, ok? O garoto não, o garoto tem prazer, ele se descontrola quando ele é desafiado ali, naquele orgulho psicopata, entendeu? Ele é um psicopata. O psicopata coloca as próprias regras sociais, que é um orgulho enorme. E aí, dentro da virtuologia, a gente explica o orgulho, essa necessidade de ter importância, mesmo dominação, que é uma primitividade. Então, quanto mais orgulhoso, mais violento, obviamente, né? Agora, alguém que não consegue ter essa clareza tranquila, não, de quem é a culpa? Ele é psicopata, ponto. Ah, não, é das redes sociais. Não, é dos pais. Não, é da escola. Esta questão fala muito mais sobre você, criatura, ok? A que você está falando no seu discurso sobre você. Ai, a culpa é dos pais. Você faz isso na sua vida. A culpa é dos seus pais, a culpa é do outro, a culpa é das redes sociais. A culpa é das redes sociais, querido. Ah, é do bullying? Não, ó, eu publiquei aqui nesse livro exatamente um capítulo sobre isso, aqui no Processo Civilizador, vamos lá, capítulo 3, 139, Processo Civilizador e a Quarta Revolução Industrial, 139, vamos lá. Como sobreviver à Quarta Revolução Industrial, eu falo sobre a inteligência artificial, e aí a velocidade na página 157, a velocidade do mundo e a tecnologia. Faço questão de ler o capítulo inteiro, tá? Vamos lá! Vamos juntos aqui. O mundo ganhou velocidade e a tecnologia atual, como o TikTok, o metaverso e o futuro computador quântico. É parte desse processo de evolução. Essas mudanças tecnológicas não são as culpadas pela ansiedade, mas sim uma adaptação natural para as próximas gerações. O cérebro humano está se preparando para um futuro em que a compreensão será mais rápida, a interação com a tecnologia será mais ágil,
A causa central da ansiedade está no processo civilizador e na incapacidade do indivíduo de se conectar com o seu self verdadeiro. Ponto. A sociedade moderna vive em um contexto em que as pessoas podem fazer tudo, porém não sabem quem são. Isso cria um conflito interno e uma sensação de vazio, o que Jung chamaria de doença do self. Então quer dizer que o indivíduo não tem o seu eu estruturado, não tem competência nesse ego para lidar com as situações, vê lá uma foto de alguém num barco ostentando, ele sente inveja, ele se sente diminuído porque ele é orgulhoso, e aí ele pira. E é culpa do barco? É culpa do Instagram? Esse vazio é intensificado por um superego castrador e um id mais exposto, fruto de gerações passadas de controles excessivos e autoritarismo. A sociedade atual, especialmente esta geração, vive uma liberdade extrema que contrasta com o controle das gerações passadas. No entanto, essa liberdade não é acompanhada de autoconhecimento adequado. O ego fraco e a falta de competências adequadas deixam o indivíduo vulnerável às pressões internas, resultando um aumento da ansiedade em uma sensação de alienação do self. Embora necessário desacelerar em certos aspectos, como a comunicação violenta e o pensamento acelerado, isso não significa desacelerar as capacidades cognitivas ou o progresso. O foco deve estar na brandura, uma das virtudes que envolve temperança, controle emocional e atenção ao momento presente. Ou seja, o indivíduo que faz a neuroplasticidade aqui no lobo frontal, sobre brandura, ele desenvolve a competência na sua personalidade de brandura, ele não vai ter o cérebro podre, né? Que já tem esse termo, né? Desse cérebro estragado, de ficar vendo só groselha no TikTok, no Instagram, ou seja, em redes sociais, só consumindo coisas ruins. A pessoa que tem desenvolvida o cérebro da virtude, da brandura e de tantas outras, né? Da humildade, ela não vai ficar nessa velocidade vazia. Ela está numa outra velocidade com mais temperança. Então, vamos lá. Presente. Assim mesmo, em um mundo acelerado, é possível ter equilíbrio interno. Ao praticar a brandura, o indivíduo aprende a moderar sua comunicação, tornando-a mais calma e empática, o que ajuda a reduzir conflitos e tensões que alimentam a ansiedade. A percepção do momento presente também é ampliada, permitindo que o indivíduo se concentre no que está acontecendo agora, ao invés de ser consumido por preocupações com o futuro ou por estímulos constantes vindos das telas. Teorias contemporâneas frequentemente apontam o uso de telas e a sobrecarga de estímulos digitais como um principal responsável pelo aumento da ansiedade nas gerações mais jovens. Alguns pesquisadores argumentam que a exposição contínua a redes sociais e o consumo rápido de conteúdo digital cria um ciclo de comparação, insatisfação e isolamento, o que alimenta essa angústia. Twenge observa que, com a expansão das redes sociais, os jovens estão mais propensos a comparar suas vidas com as de outras pessoas, criando um ciclo de insatisfação e baixa autoestima, como não se fazia com o vizinho. Antigamente, sem redes sociais, ninguém fazia isso, né? Essa exposição constante a vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais gera pressão e expectativas irreais. A revista Caras não fazia isso, claro que não. Aumentando os níveis de ansiedade. Eu reforço que o problema não são as redes sociais, e sim o nível de orgulho. Um indivíduo que desenvolveu a competência da humildade não está preocupado com o padrão exposto nas redes sociais. Ponto final. O problema é o orgulho. Muitos especialistas defendem que a solução para esses problemas é a desaceleração. Eles argumentam que, ao limitar o uso de telas, incentivar práticas como a meditação e as atividades offline, leitura e convivência social, o indivíduo pode restaurar esse equilíbrio emocional e reduzir a ansiedade.
A tecnologia é apenas uma ferramenta. A verdadeira causa da ansiedade é a falta de autoconhecimento e de competências emocionais. Ao invés de ver a tecnologia como um vilão, devemos entender que ela está preparando o cérebro humano para um futuro mais rápido e complexo, onde inovações transformarão a maneira de como vivemos. O desafio, portanto, não é desacelerar o mundo, mas preparar o ego para lidar com esta velocidade de maneira equilibrada. Entendam o quanto de negação, de racionalização e de projeção dos seus próprios problemas, das suas neuroses. Você olha um filme desse e está se questionando quem foi o culpado, ainda culpa a rede social e culpa os pais? Como assim? Tem umas cenas maravilhosas que deixam o público em dúvida, mas não é para ter dúvida. Como eu tô afirmando aqui, não é para ter dúvida. O pai sentado na cama falando com a mãe, será que a culpa é nossa? A culpa foi minha. E aí ele questiona, mas meu pai me dava de cinta, porrada, me deitava no chão de porrada. E eu digo, eu não fiz nada disso. Eu fui um pai melhor. Claro, foi um pai melhor, sim, foi. Aí faltou limite, no efeito pêndulo, né? Ou seja, meu pai me bateu demais, então eu não bato nada. Eu não dou limite nenhum. Ele estava no quarto sozinho, mas ele estava seguro. Sim, ele estava seguro. A falta é falta literalmente de virtude. Nesse caso específico do filme, mesmo dando virtude para esse garoto ia fazer isso. Porque ele tinha uma questão neurológica, tudo bem? Ele era um psicopata. E psicopatia não tem cura, tudo bem? Então, ali, não adianta. O filme, o roteirista muito inteligente, pegou ali um psicopata e colocou outros vilões para o público ficar se debatendo. Mas não tem questão nenhuma aí. Não tem questão nenhuma. O que eu estou mostrando aqui é que, não tem questão. E se você está nessa questão, se você tem dúvida, é uma projeção sua. É uma questão sua. Você coloca a culpa nas redes sociais, você coloca a culpa nos seus pais, você coloca e não tem competência, tem que desenvolver. Humildade, diminuir o seu orgulho, aceitar que seu pai não amou como você quis, entendeu? Perdoar aquela mãe que não te amou como você quis, que te excluiu, que te espancou. Se você não praticar a aceitação, ou seja, neuroplasticidade dessa aceitação, desse perdão, trabalhar, sair do tronco cerebral e ir mais aqui pro lobo frontal, ou seja, trabalhar o seu orgulho, trabalhar a sua humildade para você deixar de ser primitivo, que não tem milagre não, viu? Tem milagre não. Aí esse indivíduo primitivo, obviamente, vai culpar a todo mundo porque não tem capacidade no seu ego de lidar com as coisas. E é muito mais fácil culpar a rede social, as telas, e a gente tá nessa ansiedade toda porque a gente tá no TikTok. Não, meu filho, todo mundo fugia da realidade antes mesmo de tela, tá? Todo mundo tentava fugir de alguma forma, ninguém sentava e conversava, não. Todo mundo, se tivesse uma revista do lado, todo mundo já pegava uma revista ali no consultório, esperando, e ninguém queria conversar com nada, não. Agora só tem mais informação, agora só tem mais velocidade, e o cérebro aguenta. Tá? O cérebro tem essa velocidade, sim. Ele está preparando esse cérebro para ter mais velocidade ainda. Então, vocês querem... nossa, a gente não se relaciona mais. Você não queria se relacionar com ninguém. Esse ano no Natal fala mal de todo mundo. Para de fingir para você mesmo, pelo amor de Deus. Que bobagem. Enquanto muitos teóricos contemporâneos veem a tecnologia como causadora do problema, há autores que podem estar mais alinhados com a visão da virtuologia. Ao considerar que o ego fraco, a falta de autoconhecimento e o self não descoberto são as verdadeiras causas subjacentes da ansiedade, Viktor Frankl, em sua obra Em Busca de Sentido, em 1946, sugere que a falta de propósito e de significado na vida é uma das principais causas de sofrimento emocional e ansiedade. Franklin sobreviveu do Holocausto e criador da logoterapia. Argumenta que o ser humano tem uma necessidade inata de encontrar sentido em sua vida e que, esse sentido, ele se torna vulnerável à ansiedade, ao vazio existencial e à angústia. Gabor Maté trabalha com a ideia de que a ansiedade, o trauma e o vazio emocional são causas centrais do sofrimento moderno. Ele argumenta que muitos dos problemas emocionais, incluindo a ansiedade, vêm de traumas não resolvidos e de um ego que foi danificado durante o desenvolvimento infantil. John Kabat-Zinn, criador do programa de redução de estresse
baseado no Mindfulness, argumenta que o foco no presente e o desenvolvimento de atenção plena são fundamentais para reduzir a ansiedade. Neste ponto, temos a mesma opinião sobre a importância da brandura, temperança e atenção ao momento presente como ferramentas essenciais para lidar com a ansiedade. Assim como expliquei durante o capítulo, Kabat-Zinn respalda o que digo quanto à ansiedade não ser causada diretamente por telas ou pela tecnologia. Entretanto, pela inabilidade do ego de lidar com as pressões do mundo moderno. Ao fortalecer a capacidade de presença e de percepção do momento, Kabat-Zinn acredita que as pessoas podem desenvolver um estado emocional equilibrado e reduzir aos níveis de ansiedade. Entenda, o problema não está no outro, o problema não está nas redes, o problema está nesse ego frágil, orgulhoso, vaidoso, arrogante, ok? Que se sente menosprezado em busca de uma autoestima, ok? Baseado exatamente nesse engrandecimento do olhar do outro. Então, esse é o grande problema, tá? Por isso que tem lá, a gente, nos adolescentes, a gente está lutando para colocar em todas as escolas, estamos indo agora já, inclusive, para fazer análise de personalidade em filme, estamos indo, já fica o convite, a gente vai transmitir isso ao vivo, tá? Na semana de 1 de abril, estamos indo para Cartagena das Índias, dar uma palestra sobre a construção de personagem nos maiores festivais do mundo, e a gente vai estar representando o Brasil, dando palestra sobre a construção da personalidade do personagem lá, e vai lançando aqui na Colômbia, exatamente nas escolas da Colômbia, a gente vai estar lançando esse guia das virtudes que a gente já lançou aqui no Brasil, que é o quê? Fazer neuroplasticidade de virtudes, de humildade, de brandura, de aceitação, de perseverança nas crianças. Ou seja, se eu faço isso aqui, porque a gente lançou isso aqui? Exatamente para isso, para evitar tudo isso, com foco exatamente nisso. Construir um ego forte, ou seja, não é culpar a velocidade da tecnologia. A gente vai vir computador quântico, metaverso daqui a pouco, e a gente não vai segurar isso daí. A inteligência artificial tá comendo solto, entendeu? Então a gente não vai igual, olha, vamos voltar para vela. Não, a energia elétrica foi descoberta. O que a gente tem que preparar esse ego, a gente tem que preparar esse orgulho, ok? Então sim, foi feito para isso, então tem que enfiar isso nas crianças. Tem o do adulto? Tem que treinar a neuroplasticidade em adulto, não tem mistério. A virtuologia mostra isso, tá? Ela deixa aqui, ó, da clareza de como funciona o cérebro, e se a gente não desenvolver mais o lobo frontal, a gente vai ficar sempre no domínio da nossa primitividade. Então, nessa série, não tem o que ser analisado, desculpa. Não tem. Quem tem que ser analisado é quem está com essa questão. A virtuologia está aqui para auxiliar. Estudem, leiam, tá? Assim, se aprofundem antes de achar, de novo, achar ou não achar, se aprofundem no tema, realmente, entendam, tenham essa clareza e, desenvolvam virtudes dos seus filhos, em você, e vamos fazer não só indivíduos menos neuróticos, como uma sociedade melhor. Espero que foi útil para você entender isso. Até a próxima.